Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Bioquímica e hoje a nossa aula nós vamos falar sobre a água. Esse conteúdo ele vai estar dividido em duas partes. Então agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a água e em outro momento a gente vai continuar a falar dessa molécula. Bom, como referência para vocês a gente tem o capítulo 2 do livro Leninger, Princípios de Bioquímica. Bom, então por que falar da água? Qual é a importância dessa água, né? Então, como a gente já veio discutindo no nosso curso, a água ela é constituinte das células dos organismos vivos, perfazendo assim uma média de 70% da constituição das células. Esse percentual ela varia, tem alguns organismos que têm um pouco mais, tem organismos que têm um pouco menos. Mas, em média, a gente pode dizer que 70% da célula é água. E assim, como a gente veio já trabalhando esse assunto, a gente já sabe que na célula nós temos outras substâncias. Agora, imagina essas substâncias nessa quantidade imensa de água. Será que não existe nenhuma interferência? Será que essa água que está ali presente não vai interferir de alguma maneira nessas substâncias? Vamos ver como ela vai. Bom, então a primeira coisa, a gente tem que saber o que é essa água. Quem é a água? O que é essa água? Tá? Então, a água, o H2O, a gente tem que lembrar que é o quê? É uma molécula formada pela união de um oxigênio e dois hidrogênios. O que a gente percebe aqui nesse esquema? O que já se destaca? A gente percebe que o oxigênio, por ser uma molécula mais eletronegativa, ele atrai os elétrons para próximo dele. Então, o oxigênio ele tem uma capacidade de atrair o par de elétrons para próximo dele, ficando com isso que a gente chama com uma carga parcial negativa. Por quê? Porque os elétrons estão mais próximos dele. E, ao contrário, o hidrogênio, que os elétrons se afastaram, ele acaba por ficar com uma carga parcial positiva. Por isso, a gente observa que na molécula de água existe essa formação, que lembra para a gente uma figura geométrica na forma de um tetraedro. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente fala da molécula de água? Então, nessa molécula de água, a gente tem um compartilhamento do par de elétrons. Então, o hidrogênio está compartilhando, junto com o oxigênio, o par de elétrons. Só que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, traz esses elétrons para perto dele. Qual é o resultado disso? Se os elétrons estão mais próximos do oxigênio, a gente tem uma diferença de carga. Então, a gente percebe a formação do que a gente chama de um dipolo elétrico, onde o oxigênio acaba sendo o polo negativo e os hidrogênios o polo positivo. Por que entender essa diferença nessas cargas, entender essa diferença no posicionamento do compartilhamento de elétrons, por que isso é importante? Porque a gente vai perceber que se o oxigênio ele fica com uma carga negativa e o hidrogênio com uma carga positiva, isso daqui dá uma grande chance de quê? De ocorrer uma atração. E no caso, essa atração específica que ocorre entre o oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra molécula de água, é uma ligação, uma atração que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Ou, como é mais popularmente conhecida, ponte de hidrogênio. E a água, ela tem, assim, uma capacidade de formar essas pontes de hidrogênio de uma maneira, assim, muito interessante. Uma maneira tão interessante que tem até uma relação com o seu estado físico. Então, vamos olhar aqui. Como assim tem uma relação com o seu estado físico? Vamos voltar e vamos olhar de novo. Quando a gente fala do gelo, o gelo, o que a gente tem? A água no estado sólido. Tá, mas o que quer dizer isso? Quando eu tenho essa água numa temperatura mais baixa, as moléculas elas têm o quê? Uma menor movimentação. Qual é o resultado disso? Essa condição permite que o máximo de pontes de hidrogênio sejam formadas. Então, a gente diz que na molécula de gelo, nós formamos o máximo de pontes de hidrogênio possível, de modo que cada molécula de água forma 4 ligações de hidrogênio. Se isso muda de estado físico, ou seja, eu começo a aquecer aquela molécula, aquele gelo, então, se eu estou aquecendo, o que vai acontecer com as minhas moléculas de água? Quando começa a ter um aquecimento, ocorre uma maior agitação. Então, quando a água vai passando para o estado líquido, a gente vai perceber uma redução nas ligações de hidrogênio. Ou seja,
a gente percebe que, em função do estado físico, existe uma diferença na quantidade de pontos de hidrogênio. No estado sólido, eu tenho o máximo de pontos de hidrogênio. No estado gasoso, eu tenho o mínimo. Por quê? Porque se eu estou no estado gasoso, as moléculas de água elas estão mais distantes, elas estão em maior movimentação. Qual é o resultado disso? Eu não consigo formar tantas pontes de hidrogênio assim. E no estado líquido? O estado líquido é um estado intermediário, aonde eu tenho mais pontes de hidrogênio do que no gasoso, mas menos do que no sólido. E o interessante é que quando a gente pensa no estado sólido, essas pontes de hidrogênio, elas organizam as moléculas de água, de modo que ele acontece o quê? Ele se expande. Quando o gelo se expande, quando o gelo ele fica com essa quando o gelo fica com essa organização das moléculas, isso mexe o que no gelo? Mexe na densidade. Então, por isso que a gente observa que o gelo ele é menos denso do que a água líquida. Ele vai boiar. Se eu colocar uma pedra de gelo na água, ele vai boiar. Bom, o que mais podemos observar dessas pontes de hidrogênio? Que característica interessante elas nos trazem? A gente diz que a molécula de água ela tem uma grande coesão e adesão. O que quer dizer isso? A gente falou que forma pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio vão sendo formadas entre as várias moléculas de água. Não é uma coisa assim, só uma que forma. Não. Cada molécula de água vai tender a formar pontes de hidrogênio com todas as outras que estão ao seu redor. E aqui na superfície, a gente tem uma força. Por quê? Porque todas as moléculas que estão ali na superfície, uma está se ligando à outra através de pontes de hidrogênio. Isso permite o que nós chamamos de uma tensão superficial. O que quer dizer isso? Existe uma força, uma resistência aqui. Então, por isso que é comum a gente observar insetos sobre a água. Talvez alguns de vocês já tenham tido aquela experiência um tanto desagradável, né? Vai pular numa piscina e pula errado, bate com a barriga. Qual é o resultado daquela dor, né? Por quê? É como se estivesse batendo numa coisa dura. Isso está relacionado a essa tensão superficial. Outra coisa, essa coesão e adesão, ela faz com que as moléculas elas tendam a se aproximar. Então, por isso a gente observa o formato da gota de água. A gota de água, esse formato esférico, é resultado dessa coesão entre as moléculas de água. Um outro fato muito interessante dessa coesão e adesão, vocês vão explorar esse conceito melhor quando vocês estiverem fazendo a disciplina de fisiologia vegetal. Por quê? Porque na disciplina de fisiologia vegetal é estudado o quê? O movimento da água na planta. Então, imagina uma árvore que ela tem que absorver a água que está no solo e levar essa água até a última folha. Vocês já devem ter feito alguma disciplina de anatomia, já devem ter visto o quê? Que nessa planta existem os vasos capilares, os vasos que permitem o fluxo dentro dessa planta, né? Então, o xilema que leva essa água até as folhas. E aí, mas como assim? Tem uma bomba na raiz dessa planta para poder bombear? Não. Então, a gente percebe que essas moléculas de água, elas estão unidas, essa coesão, através de quê? Das pontes de hidrogênio. Então, a coesão que ocorre no xilema é quem vai permitir com que essas moléculas de água elas possam ser transportadas, uma ligada à outra, através dessas pontes de hidrogênio. Então, esse fenômeno da capilaridade ocorre nos vegetais de uma maneira muito bonita, permitindo esse transporte de água do solo até as folhas de vegetais de variados tamanhos, né? Muito bem. Então, a ponte de hidrogênio, a água forma a ponte de hidrogênio, uma fica grudada à outra, a água pode ser transportada, a água tem capilaridade, o fenômeno da capilaridade permite isso, mas tá, professora, mas você até mostrou aí na planta, mas será que é só essa única importância, então, da água? Não. Por quê? Porque essas pontes de hidrogênio, elas não são formadas exclusivamente só entre água e água. Isso é uma condição. Mas a água e outras moléculas são capazes de formar a ponte de hidrogênio. Para que a ponte de hidrogênio ocorra, nós precisamos ter um aceptor de hidrogênio e um doador. Então, nós veremos que várias moléculas são capazes de formar essa ponte de hidrogênio. Então, diferentes grupos funcionais, diferentes átomos, são capazes de atuar como aceptor de hidrogênio e observaremos também outros grupos funcionais que vão trabalhar como doadores de hidrogênio.
Então, em sistema biológico, teremos várias ligações de hidrogênio ocorrendo. Algumas dessas ligações de hidrogênio, nós teremos a água diretamente envolvida. Então, nós observaremos algumas moléculas onde a água faz interação com elas. A água faz essa ligação de hidrogênio com uma outra molécula. Mas nós também observaremos outras moléculas onde a ligação de hidrogênio ela ocorre sem a participação da água. Então, por exemplo, quando a gente estudar a proteína, os peptídeos, nós veremos isso, que a estrutura da proteína, a forma da proteína, depende muito dessas ligações de hidrogênio. E essas ligações vão ocorrer entre um aminoácido e outro, sem a participação, sem necessariamente haver a participação da água nessa ligação. Um outro tipo de ligação de hidrogênio, essa é muito mais familiar para vocês, é a ligação de hidrogênio que ocorre onde? No DNA. Então, a gente sabe que a dupla fita de DNA, né, as duas fitas, elas são unidas através do quê? Das ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas complementares, elas estão unidas através dessa ligação de hidrogênio. Muito bem. Então, agora eu estou começando a entender que a água ela é capaz de interagir com algumas substâncias formando essa ligação de hidrogênio. Mas será que todas as substâncias que estão dentro da célula interagem igual com a água? Formam essas pontes de hidrogênio de maneira semelhante com a água? Não. Por que não? Porque existem substâncias que nós chamamos de substâncias polares e existem substâncias que nós chamamos de substâncias apolares. E o que é essa diferença? A gente costuma até dizer que as polares elas são hidrofílicas. O pessoal diz, né, amiga da água. Enquanto a apolar é uma substância hidrofóbica, tem medo da água. Então, o que isso traz para a gente? Isso traz para a gente que uma substância polar, tipo a glicose, ela tem locais onde as fontes de hidrogênio com a água podem ocorrer. Então, substâncias polares, nós temos várias dentro da nossa célula, vão interagir com a água e vão formar pontes de hidrogênio com ela. Diferente de uma substância apolar. Então, aqui como exemplo, uma cera. A cera ela tem uma grande cadeia apolar. Essa cadeia apolar ela não interage com a água, ela não forma pontes de hidrogênio. E isso aqui a gente vai ver que dentro da célula exige uma condição, porque eu vou ter ali uma substância apolar cercada de água e elas não vão interagir. Além da substância polar e da substância apolar, na célula a gente também tem algumas substâncias que são chamadas de anfipáticas. O que é uma substância anfipática? É uma substância que tem uma parte apolar e uma parte polar. Uma parte apolar e uma parte polar. Então, essas substâncias anfipáticas, nós veremos que a parte dela, que é polar, ela consegue interagir com a água. Ela vai formar pontes de hidrogênio com a água. Porém, a parte que é apolar, ela não vai. Ela vai se comportar da mesma maneira que essa substância que é, predominantemente apolar. Tá? Como assim? Vamos ver alguns exemplos, então. Imagina que você está na sua casa e você pega um copo com um pouco de água e joga uma colher pequena de sal. Quando a gente joga esse sal, existe uma tendência da gente observar o sal indo para o quê? Para o fundo do copo. Então, a gente vê lá o sal de cozinha no fundo do copo. Aí você pega essa mesma colher e mistura esse sal. Conforme você vai misturando, você vai vendo os granulozinhos de sal girando, até que de repente você olha e o sal sumiu. O que aconteceu ali? O sal se dissolveu. Mas o que é isso? Então, a gente percebe o quê? Que quando eu peguei a colher com o sal e joguei ele dentro da água, inicialmente, o sal de cozinha, o NaCl, ele permanece assim, ó, unido. Esses átomos permanecem unidos através da interação que existe entre eles. Eles têm interações. E quando eu coloco eles em contato com a água, uma vez que eles são polares, eles começam a interagir com essa molécula de água. E qual é o resultado disso? A interação desses átomos com a molécula de água faz com que esses átomos se afastem. Então, eu passo a ter os átomos interagindo com a água. Eu passo a ter cada átomo hidratado. E longe um do outro. Então, conforme eu fui misturando, eu fui permitindo que essa água interagisse com esses átomos. Resultado,
Quanto mais eles foram interagindo, quanto mais eles foram se afastando, eles vão se dissolvendo, eles vão desaparecendo ao ponto que eu não consigo mais visualizá-los. Diferente do que ocorre quando eu estou na minha casa, peguei um copo de água e jogo um óleo dentro dessa água. Por quê? Porque se eu observar esse processo, eu vou perceber uma coisa, que ao jogar o óleo, inicialmente eu vejo várias gotas. Aí eu penso que vai ser parecido. Vou pegar uma colher e vou misturar. Continuo vendo as gotas. As gotas podem até diminuir de tamanho, mas eu vejo umas gotículas de óleo. Misturei, cansei. Não deu certo. Deixo aquele copo em repouso. Passado alguns minutos, eu vou lá e olho esse copo de novo. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que, diferente do que aconteceu com o sal, agora eu tenho aqui com o óleo e a água a nítida noção de aonde que está o óleo e aonde que está a água. Eu percebo que não ocorreu uma mistura. Eles permanecem separados um do outro. E por que isso acontece? A gente vai perceber que quando a gente tem uma substância apolar, o óleo é uma substância apolar, isso causa uma alteração desfavorável na estrutura da água. Como assim? Então, eu joguei o óleo, eu joguei uma substância hidrofóbica, uma substância apolar na água. Eu sempre vou ver a formação de fases. Os líquidos não irão se misturar. Por quê? Porque um não é solúvel no outro. Então, isso é o resultado do quê? Por que um não é solúvel no outro? Porque essa substância hidrofóbica, ela não forma interação favorável com a água. E além dela não formar uma interação favorável, ela ainda mexe nas interações que a água tinha. Diferente do que acontece com uma substância polar. Por quê? Porque uma substância polar, embora ele mexa na estrutura da água, ele compensa isso. Por que ele compensa isso? Porque ele vai formar novas interações, ele mesmo, com a água. Então, vamos observar o óleo, a substância apolar que eu joguei na água. Então, as minhas moléculas de água estavam aqui, de boa, no copo, tranquilamente. Aí eu venho e jogo o óleo. O que significa isso? Eu joguei uma molécula de gordura, uma só. As moléculas de água não interagem com essa molécula de gordura. Resultado. É como se ela tivesse caído aqui, ó, bem no meio. Então, ela faz com que haja o rompimento das pontes de hidrogênio entre a água. Então, essas moléculas de água, que antes uma estava interagindo com a outra, agora elas não conseguem mais. Isso causa uma reordenação, uma reorganização das moléculas de água. Só que, quando eu joguei o meu óleo dentro do copo, eu não joguei uma molécula de água. Eu joguei várias. Então, imagine isso aqui acontecendo. As moléculas de água, elas ficam uma bagunça. Isso aqui não é favorável energeticamente. Então, várias gotas de óleo atrapalham a formação das fontes de hidrogênio na água. Então, o que a gente percebe? Misturei. Estou vendo várias gotículas de óleo. Deixei parado. Quando eu volto, eu percebo que aquelas gotículas, elas se unem para formar uma gota maior. O que significa isso? Significa que todas as moléculas apolares, a tendência delas é se juntarem. Elas se unem formando uma única região aonde elas ficam ali próximas, uma das outras, interagindo entre elas. E a água fica apenas aonde? Ao redor delas. Tá? Então, assim, quando eu tenho a introdução de uma molécula hidrofóbica numa solução aquosa, a gente vai perceber que essas moléculas hidrofóbicas, elas se agregam para ter o quê? A menor área hidrofóbica exposta ao solvente. É isso que está acontecendo aqui. Muito bem. Então, falei que forma essa gota ali. Só que, como é que eu observo isso de uma maneira, assim, de uma aplicação mais prática, de uma situação que eu veja sentido nisso? Vamos falar dessa maneira. Então, eu preciso perceber uma coisa. Quando a gente fala de óleo, de gordura, muitas das vezes a gente não está falando apenas de uma molécula apolar. Muitas das vezes nós temos moléculas que elas são antipáticas. O que quer dizer isso? Que elas têm uma parte que são apolares, mas elas também têm uma parte polar. Então, quando eu tenho uma molécula antipática em contato com a água
a maneira dela se agrupar vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Porque percebam uma coisa, essa bolinha azul representa a parte polar. Se é polar, interage com a água. Essa cauda aqui representa a parte apolar. Então, o que essas substâncias fizeram? Elas montaram uma estrutura de modo que a parte apolar ela fica no interior e a parte polar ela fica fora. Fica fora fazendo o quê? Interagindo com a água. Então, percebam que uma substância polar, uma substância apolar e uma substância antipática. Cada uma delas vai interagir com a água de uma maneira diferente. Certo. Porém, as moléculas antipáticas elas têm estruturas diferentes. O exemplo que eu mostrei anterior é esse exemplo aqui, onde a minha molécula antipática ela só tem só uma parte apolar. Quando isso acontece, a estrutura que é formada, nós dissemos que é a estrutura similar à micela. Essa estrutura da micela ela é uma estrutura onde eu tenho o meio apolar e a extremidade polar. Porém, se a minha estrutura da molécula antipática ela for um pouquinho diferente, o que é um pouquinho diferente? Agora eu tenho duas extremidades apolares. A estrutura que vai ser formada ela vai ser diferenciada. Porque ao invés de formar uma micela, o que nós vamos observar é a formação de uma bicamada. O que quer dizer isso? A formação de uma bicamada. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Se a gente lembrar da estrutura da membrana biológica, a gente vai lembrar disso aqui. Por quê? Porque é onde a gente vê que os lipídios, os fosfolipídios da membrana, eles se unem formando exatamente isso. Um lipídio fica em contato com o outro. Então, o meio da bicamada, ele é essencialmente apolar. Colocou toda a parte apolar para o meio. E do lado de fora, ficam as partes apolares, interagindo com a água. Isso aqui é interessante por quê? Porque se essa bicamada, se ela prosseguir de modo que eu possa tornar ela uma estrutura arredondada, então eu pego a bicamada, ao invés dela ficar linear, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar a minha bicamada. E eu vou observar a formação de quê? De uma vesícula. Então, quando eu olho para essa vesícula, isso aqui também me faz lembrar uma coisa. Por quê? Porque nessa vesícula eu tenho um interior polar, então pode ter água, eu tenho um exterior polar, também vai poder ter contato com a água. E aqui no meio eu tenho a parte apolar. Então, esse exemplo de vesícula me faz lembrar o quê? A célula. Por quê? Porque no interior da célula eu tenho água. Fora da célula eu também tenho água. E separando o lado de dentro do lado de fora, o que eu tenho? Eu tenho a membrana plasmática. E ela é o quê? Ela é uma bicamada lipoproteica. Então, eu tenho aqui nessa membrana a existência desses lipídios, que são moléculas antipáticas. Nossa, professora. Peraí, tá. Vamos olhar de outro jeito. Então, vamos olhar para essa bicamada. O que eu tenho na minha membrana biológica? Eu tenho os fosfolipídios, essas substâncias antipáticas. Ela é lipoproteica. Por que ela é lipoproteica? Porque além dos lipídios, eu também tenho as proteínas. E o que a gente percebe na estrutura de uma membrana plasmática, de uma membrana biológica? A gente percebe que o meio ele é essencialmente hidrofóbico. Então, todas as partes hidrofóbicas elas tendem a ficar no meio. E o que a gente vê do lado de fora da célula? A gente vê que as partes polares ficam em contato com o meio de fora. Por quê? Porque aqui eu tenho água. O que eu vejo dentro da célula? Que as partes que são polares do meu lipídio, dos meus fosfolipídios e proteínas, eles também ficam em contato com o interior da célula. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho água. Tá. Mas qual é a cola que mantém isso tudo junto? A gente falou que os lipídios eles tendem a se agregar formando essa estrutura. Muito bonito. Mas se agregar como? Qual é a força que mantém esses lipídios aqui, um do ladinho do outro? A gente vai perceber que, essencialmente, as maiores forças que estarão atuando para manter esses lipídios unidos são interações. E no caso desses lipídios que têm essa força apolar grande, a gente tem uma grande influência das interações hidrofóbicas. Então, a membrana biológica
formada de lipídios e proteínas, ela se organiza de modo que haja uma parte apolar muito bem definida. E aonde as interações que estarão atuando serão interações que nós chamamos de fracas. Interações não covalentes fracas. Como assim, professora? Por que você está dizendo interações não covalentes fracas? Fraco e forte, eu gosto muito de brincar com isso, é uma questão de referência. Eu sou fraca. Sou mais fraca em relação a quem? Provavelmente eu sou mais fraca que alguém, mas eu posso ser mais forte do que outra pessoa. Então, as interações que nós estamos falando são relacionadas a quem? As ligações de hidrogênio, que nós acabamos de ver, né? Então, as ligações de hidrogênio, que podem envolver a molécula de água, ou, por exemplo, na ligação peptídica, que nós falaremos isso na proteína. Mas eu posso ter outro tipo de interação fraca, por exemplo, uma interação iônica. Então, tenho íons que apresentam carga positiva, carga negativa. Então, eles vão fazer o quê? Vai ter uma força de atração. Mas eu também posso ter íons, carga positiva, carga positiva. Então, nesse caso, como as cargas são iguais, eu vou ter uma força de quê? Uma força de repulsão. Essas estruturas vão tender o quê? A se afastar. Que outra interação fraca eu posso ter nas minhas estruturas, no meio aquoso? As interações hidrofóbicas. Então, a gente viu que sempre que eu tiver moléculas apolares no meio aquoso, a tendência delas é se agruparem, formando uma estrutura separada da água. Elas vão ficar unidas umas às outras para ter o menor contato possível com a molécula de água. E um outro tipo de interação que pode ocorrer é uma interação que dois átomos próximos eles interagem uns com os outros, que nós chamamos de interação de Van der Waals. Então, se esses átomos estão próximos, eles têm uma tendência a interagirem. E aí? Eu falei que fraco ou forte é questão de uma referência. E veja esse nome, interação não covalente fraca. Então, essas interações, elas não envolvem ligação covalente. Então, perceba que a gente faz esse tipo assim, ó, de representação. Eu não tenho uma ligação covalente envolvida. Muito bem. E como é que eu posso ter ideia dessa força? Como é que eu sei que essa interação ela é fraca? Por quê? Porque se eu comparo com uma ligação covalente, por exemplo, uma ligação simples entre o carbono e o hidrogênio, eu preciso dessa quantidade de energia para conseguir quebrar, para conseguir romper. Se for uma ligação carbono-carbono simples, eu já vou precisar de 83, perdão. Se for uma ligação dupla, a quantidade de energia necessária já vai para 170. Se for uma ligação dupla entre carbono e carbono, 146. E uma ligação tripla entre duas moléculas de carbono? Eu precisaria de 195. Essa ligação tripla ela não é muito comum nas moléculas biológicas. Mas as pontes de hidrogênio, as interações fracas, elas são. E por que eu justamente uso essa expressão fraca? Porque perceba que para quebrar essas interações, a quantidade de energia necessária é muito menor do que é necessária para quebrar as ligações covalentes. Então, assim, poxa, então se ela é fraca, se ela se quebra muito facilmente, será que ela é importante? Será que é necessário a gente estudar isso? Sim. Por quê? Porque nas nossas biomoléculas, porque nas estruturas que nós vamos perceber, a gente vai ver que não é uma ponte de hidrogênio. São numerosas interações não covalentes fracas. Então, eu gosto de brincar com esse fraco. Por quê? Porque uma sozinha, você quebra muito fácil. Mas quando eu tenho uma quantidade imensa, a força dela ela é muito maior. Tem um meme que está circulando na internet, talvez vocês já tenham visto, que mostra um tubarão atacando uma sardinha. Poxa, o que a sardinha pode fazer em relação ao tubarão? Só que logo depois mostra que a sardinha, o cardume, eles se reúnem e ficam numa forma de um tubarão muito maior do que aquele primeiro que estava atacando. Então, o que está demonstrando ali? Que uma sozinha não faz nada. Mas quando ela está numa quantidade grande, talvez ela tenha uma força muito maior do que aquele primeiro. Então, é a mesma coisa. Quando eu olho para uma ponte de hidrogênio sozinha, ela não tem uma força grande. Ela é muito facilmente quebrada. Mas na biomolécula, eu terei numerosas interações acontecendo.
Então, quando uma macromolécula, que é grande, ela se dobra, essa macromolécula grande, ela não fica linear na célula, ela precisa se dobrar, ela precisa se enovelar. E a gente vai ver que essa dobra, esse enovelamento, duas coisas assim são essenciais. Para que a minha molécula se dobre e isso seja uma coisa estável, ou seja, para que ela não tenda a se abrir novamente, ela precisa fazer o máximo de pontes de hidrogênio possível. Então, as moléculas polares, elas têm que interagir para formar essa ponte de hidrogênio. E todas as outras estruturas que são apolares, eles tendem a ir para o meio, para o interior dessa molécula. Para quê? Para ficarem afastadas da água, ficarem afastadas do solvente aquoso. Como é que eu vejo isso no exemplo prático? O melhor exemplo que nós visualizaremos é o exemplo relacionado à proteína. A proteína, gente, é gigante. Então, dentro da célula, ela não fica linear assim. Dentro da célula, essa proteína se dobra, ela se enovela. E quando ela se enovela, ela tenta fazer duas coisas. A primeira coisa é que as substâncias que são polares, elas tendem a ficar do lado de fora. Por quê? Para fazer o máximo de pontes de hidrogênio com a água. E as partes que são apolares, elas tendem a se esconder, elas tendem a ficar onde? No meio dessa estrutura. Por quê? Porque aqui dentro vai ter um ambiente hidrofóbico, sem água, e onde eles vão estar o quê? Interagindo entre eles, eles vão estar se aproximando também. E isso ajuda muito na estrutura das minhas moléculas. Então, percebam, não é uma interação fraca que vai ocorrer. A gente vai ter várias, numerosas interações não covalentes atuando aqui. E isso vai ser a cola, vai ser a força que vai manter a minha estrutura enovelada. Muito bem, pessoal. Então, assim, essa foi a nossa primeira parte da aula de água, tá? A gente vai continuar esse estudo falando mais um pouquinho sobre essa substância. Tá bom? Abração. Capítulo 2 do Lehninger para aprofundar.